Então agora a gente vai passar para a segunda palestra que a gente assistiu no Congresso da ANAD no domingo, que foi sobre microbiota e diabetes mellitus. O que é microbiota? Você já falou. Eu já falei. Ninguém lembra. São os nossos bichinhos intestinais, do bem e do mal. Para vocês terem uma ideia da importância desses bichinhos, que a gente chama de micro-organismos ou de microbiota intestinal, a gente tem mais bichinhos dentro do nosso intestino do que o número de células do nosso organismo. Tamanha a geração de vida que tem dentro do nosso próprio intestino. Mas lá a gente tem os vilões e os mocinhos, como a gente já viu. E a gente tem vilões que podem prejudicar em muito o controle glicêmico. E os mocinhos que vão ajudar a controlar, né, a nossa glicemia. Quero mostrar algo aqui para vocês. Isso se funcionar. Funcionou. Isso é um desenho de uma histologia intestinal. Então nós temos aqui dentro o intestino e aqui o sangue. Vocês podem observar que esses cortes, eles são diferentes. Observem que eles são diferentes? Aonde você fala? Dentro da luz intestinal principalmente. E fora, aqui no sangue também. Ah, tá. Por que tem essas diferenças, nesses três cortes? Vocês podem observar que aqui é uma pessoa que não tem nenhum tipo de patologia e tem uma dieta adequada. Aqui é uma pessoa que tem algum tipo de patologia crônica, como diabetes, mas que faz um tratamento dietoterápico adequado. E aqui a gente tem uma pessoa que tem uma patologia crônica, como diabetes, e que não cuida da alimentação. O que isso nos diz? Principalmente em se tratando de microbiota. Quando a gente fala que a microbiota tem tudo a ver com o controle glicêmico, por que a gente está falando isso? Porque os nossos bichinhos do bem, que são da turma dos bacteroidetes, eles precisam se alimentar bem também. E a gente precisa mandar para o nosso intestino comidinha para eles se fortalecerem. Se eles se fortalecerem, o meu intestino vai trabalhar de forma adequada. Eu vou ter evacuações normais, eu vou produzir substâncias que vão auxiliar a ativação da produção da insulina no pâncreas, ou eu vou ativar a insulina que eu me aplico, caso eu não a produzo, como no tipo 1. E o que isso tem a ver? Quando a gente tem os bichinhos do bem do grupo dos bacteroidetes, que seriam principalmente a pessoa que não tem diabetes ou não tem uma doença crônica, eu tenho uma população normal desses bichinhos. Quando a gente tem uma patologia crônica, como diabetes ou qualquer outra patologia crônica, automaticamente, fisiopatologicamente, ou seja, a forma com a qual essa patologia crônica age, ela já diminui automaticamente esses bacteroidetes e aumenta a turma dos vilões, que são os firmicutes. Quando os vilões aumentam, eles produzem uma proteína que se chama LPS. Essa proteína, ela atravessa a barreira do intestino, que são as vilosidades intestinais, e chegam até o sangue, causando o que a gente chama de endotoxemia, que é a distribuição dessas substâncias nocivas desses bichinhos do mal, que são os vilões firmicutes, para todo o corpo. E o que isso faz? Cria resistência à insulina, porque faz o meu corpo inflamar. Cria
cria mais tecido adiposo porque eu inflamei o meu corpo e produzi substâncias tóxicas. Aumento a resistência à insulina, seja que eu me aplique ou aquilo que produzo. Aumenta a glicemia. Cria-se várias outras substâncias que podem me levar a uma descompensação glicêmica. É a endotoxemia, aliado a um descontrole da minha glicemia. E aí a gente tem vice-versa. Tanto o diabetes pode levar, quando eu não controlo essa glicemia, à formação maior dessas firmicutes e dessas LPS em detrimento dos mocinhos, que são os bacteroidetes, quanto essa glicemia descompensada ocasiona isso também. O próprio diabetes pode levar a isso e a própria glicemia descompensada leva a isso aqui também. Esse azul é muco. O muco é protetor das células intestinais, do epitélio intestinal. As nossas mocinhas, que são os bacteroidetes, elas comem esse muco, se chama mucina, formando mais mucina, forma mais essa barreira. Aqui vocês podem observar, na pessoa doente que não faz dieta, que tem muitos firmicutes, que são os vilões, elas apresentam aberturas para a passagem das substâncias, sejam nutrientes ou substâncias tóxicas, o que aumenta essa endotoxemia e aumenta todos os problemas de descompensação glicêmica, aumenta o quadro de diabetes, aumenta a descompensação orgânica por conta desse diabetes, porque eu não tenho uma dieta adequada, eu tenho hiperglicemia constante ou hipoglicemias também. Então eu tenho que ter uma glicemia estável para no mínimo chegar aqui. Vocês vejam que uma pessoa que tem doença crônica e que cuida da sua dieta não tem uma grande produção de muco como uma pessoa que não tem esses tipos de patologias crônicas. Mesmo assim, a dieta vai auxiliar, e aí entram as fibras, que são o coringa na alimentação da pessoa com diabetes. Porque são as fibras que o nosso intestino não tem capacidade digestória para elas, que os bichinhos bonzinhos vão digerir e vão formar butirato. Que raio que é isso? É uma gordura. Quando as bichinhas do bem comem as fibras, que são alimentos para elas, elas formam um ácido graxo de cadeia curta, uma gordura que se chama butirato. O butirato induz a formação da mucina também. Eu protejo o meu intestino. Eu protejo o meu sistema imunológico, porque eu tenho mais mocinhas que vão combater micro-organismos possíveis que possam entrar e eu não vou produzir as LPS, que são inflamatórias e que pioram todo o quadro do diabetes. Entenderam por que a microbiota está totalmente associada? Outra coisa, esse butirato que as bichinhas do bem produzem ajudam a ativar um hormônio que o intestino produz, que no caso do diabetes fica meio assim porque eu tenho intestino assim, que é a GLP-1. A GLP-1 hoje são drogas como a semiglutida, que está na moda também, né? Semiglutida é uma droga que está sendo utilizada para o controle glicêmico e perda de peso. Porque o que a GLP-1 faz? Ela ativa o pâncreas no local de produção de insulina e ativa essa produção. Ou aumenta aquela que eu me aplico, a atividade dessa insulina. Controla melhor a glicemia. E ela ativa no estômago um outro hormônio que se chama leptina, que vai lá no cérebro e fala: cérebro, saciei, pode parar de comer. E que no paciente diabético, que não faz o tratamento adequado, principalmente dietoterápico, que tem esse quadro aqui, não tem ativação da GLP-1, não ativa a insulina que eu me aplico, não ativa a produção da insulina no pâncreas
quando eu ainda produzo insulina e não leva à formação da leptina. Estou sempre com fome, estou sempre comendo, estou sempre errado. Glicemia, como eu estou sempre comendo, está lá no céu. Viram como é uma bola de neve? Se eu não cuidar da saúde dos meus bichinhos do bem, o negócio fica feio. E para isso eu preciso comer fibra, verduras, vegetais, hortaliças e frutas, 3 unidades por dia em diferentes refeições por conta da frutose. Mas eu preciso de salada, eu preciso de legume cozido, eu preciso dos dois, tanto do cozido quanto do cru, para que eu alimente os meus bichinhos do bem e pelo menos eu fique no meio aqui. Que aí eu vou ter saúde e qualidade de vida. Foi isso que foi abordado nessa palestra sobre microbiota e diabetes mellitus. E tem uma bactéria do bem, que é uma bacteroidete, que se chama Akkermansia. Nós até já comentamos sobre ela quando falamos de probióticos e no meu Face profissional eu também já falei sobre ela quando eu falo de probiótico. Ela é jovem, a descoberta, quer dizer, não é que ela é jovem, mas a descoberta dessa bactéria, ela data de 2004 e saíram pesquisas confirmando sobre os benefícios dessa bactéria em 2019, ou seja, são 4 anos que se tem um conhecimento maior dessa bactéria. E por que ela é importante? Porque ela é a maior detentora de saúde dos bichinhos do bem do nosso intestino. Se elas estiverem dentro de um nível adequado, a saúde intestinal está ok e a minha saúde como um todo também vai estar ok. Ela não pode nem estar além da normalidade nem abaixo da normalidade. Numa patologia como diabetes, se ela estiver fora da normalidade, ela acarreta uma descompensação glicêmica por todos esses motivos que a gente já citou. Dúvidas? Como é que chama esse exame? E o exame de fezes, que aí você pede exame para análise da microbiota intestinal. Vocês observam as fezes de vocês? Precisa. Ela tem que estar nesses moldes aqui, do tipo 3 e tipo 4. Se não estiver mais ou menos nesses formatos, se estiverem nos outros formatos, a minha saúde intestinal não está muito legal, meus bichinhos do bem não estão muito bem, não. Então a gente tem que melhorar a nossa dieta. Nossa, casa do Arlindo é uma pescadeira. É, mas aí é porque está faltando fibra, está faltando água, né? Que não é só a fibra que formam as fezes. Então, preciso observar. O normal para a gente evacuar são de 1 a 3 vezes ao dia. Não dá para ficar mais de um dia sem evacuar, porque aí a coisa está complicada. Algum problema tem ali. Ou a minha alimentação não está adequada, meus bichinhos não se desenvolveram como deveria, os do mal estão putrefando tudo, porque quando as firmicutes aumentam é porque a nossa dieta não está adequada ou eu estou com alguma patologia. As firmicutes gostam muito de proteína, então quando a gente vai no churrasco, só come carne, eu prolifero as firmicutes, que são as vilãs, em detrimento dos bacteroidetes. Por isso que a dieta ela não pode ter mais um nutriente que o outro, ela tem que ser equilibrada. Então não foge novamente do equilíbrio da nossa dieta, que tem que ter todos os alimentos de todos os grupos de alimentos, com exceção do açúcar de adição, que não é bom para ninguém, não só para quem tem diabetes, pelos motivos que a gente citou. Mais alguma dúvida? Não? Quem ministrou essa palestra foi uma nutricionista que se chama Liz. Liz, eu não lembro o sobrenome, mas eu lembro o nome, Liz, tá? Não fui eu que ministrei, não. E essas amostragens que eu estou apresentando para vocês foram fotos que foram tiradas das palestras que a gente participou. Alguma dúvida?